Olá, bom dia. Nós estamos aqui com mais um programa e hoje eu tenho uma convidada mais que especial, a Cristiane, que vai falar sobre cavalos e terapias com cavalos. Cris, por favor, se apresente para a nossa audiência, querida. Muito obrigada. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Robson. É um prazer estar aqui com você. E, bom, eu sou Cristiane Veneroni, sou empresária, tenho também esse novo trabalho com os cavalos. Eles entraram na minha vida para trabalhar terapeuticamente recentemente, há uns 2 anos, né? E a gente faz essas terapias sistêmicas, faz também a cura energética. Então, é o tipo de trabalho que eu amo fazer, é o tipo de conversa que eu amo ter. Cavalos é o que eu amo falar, né? Que maravilha, que espetáculo. Me fala como é que você chegou nesse lugar de entrar nesse mundo das terapias com os cavalos. Primeiro, o meu contato com os cavalos é um contato já bem de pequenininha, né? Apesar de eu morar em São Paulo, numa capital, onde é difícil ter esse acesso aos cavalos, eu já nasci apaixonada por eles. Então, eu ia muito para a fazenda do meu tio uma vez por ano, porque era uma fazenda, era um lugar longe, mas eu amava ficar perto dos cavalos, eu ia só para estar com os cavalos. Aí, depois, quando eu percebi que para eu ter um contato maior com os cavalos em São Paulo, eu teria que ir para o hipismo, eu acabei indo para o hipismo. Então, no hipismo eu fiquei muito tempo, eu fiquei dos meus 7 aos meus 18 anos. E eu já percebi o que era estar com eles ao lado. Passava horas com eles na cocheira. A gente trabalhava com eles 1 hora, né? Fazia os exercícios deles, fazia os treinos para as provas. E o resto do dia eu passava na cocheira, conectada com eles, sentindo aquela energia. E mais para frente, eu fui ficando mais velha, né? 18 anos. E meu pai falou, e aí, agora vocês vão ter que decidir o que vocês vão fazer da vida. Então eu tive que escolher trabalhar, né? E largar os cavalos. Mas o universo sempre me apoiando nisso. Me trouxe um marido que tinha uma fazenda. Então, eu muitas vezes, todas as vezes que a gente podia estar na fazenda, porque também era distante, eu ia lá, ficava com os cavalos, tinha essa conexão com eles, sentia essa energia. E o universo ainda colaborou mais um pouco. A fazenda acabou sendo vendida, a gente comprou um lugar próximo de São Paulo, recente agora, faz uns 3 anos, que é esse lugar que você conhece. E lá a gente conseguiu trazer toda a manada que tinha na fazenda para esse lugar. Então, é uma manada muito especial, que vive junto a maior parte do tempo, né? Tem cavalos lá com 15 anos, então eles estão todo esse tempo juntos. Nasceram mais 2 potros nesse lugar novo. Então, é uma manada especial e agora eu tenho esse contato direto com eles. Eu posso escolher ter este contato de baixo, né? Olhando para eles dessa forma. Então, depois de ter já feito a minha formação sistêmica com o professor Renato Bertatti, também foi uma expansão para mim, né? Me trouxe muito conhecimento. Aí, quando os cavalos se aproximaram a mim, eu juntei as 2 coisas que eu amo, que é constelação e cavalos, e comecei com as terapias. Nossa, que maravilha, que história linda, maravilhoso. E depois você fez várias outras formações, né? Eu fiz, quando a constelação, ela me abriu esse processo de autodesenvolvimento, de olhar para você, de perceber que a vida não é esse sofrimento que a gente acredita que tem que ser, né? Que tem algo além disso, que a gente pode viver uma vida mais leve. Então, ela me abriu eu procurar isso. Eu gosto muito de estudar. Então, eu fui procurar, estudei a psicanálise, fiz Axis também. Que legal. Fiz Reiki, fiz o Cabalo Cósmico, né? Junto com vocês. Então, eu fui continuando, eu acho que é um caminho que a gente leva para a vida, né? Esse autoconhecimento. Isso é muito importante a gente se observar, porque realmente a nossa vida, ela muda. Muda. Quando a gente começa a entender que é sobre a gente, que não é sobre o outro, né? Que tudo tem a ver com a gente. Claro. Que o que a gente vê lá fora é aquilo que a gente tem aqui dentro, a gente consegue mudar a nossa vida. Então, eu estudo bastante também física quântica, neurociência, porque, Robson, uma coisa, você que também trabalha com isso, uma coisa muito interessante da gente trazer, né, sobre as terapias, sobre qualquer outra técnica que nos traz um novo olhar do que estava inconsciente, que é o que a constelação, essas terapias nos trazem. Isso é 50%, né, do que a gente pode ter de ajuda na nossa vida. Então, ela traz algo que é inconsciente para a nossa consciência. Os outros 50% qual vai ser a escolha? O que a gente vai fazer
com isso que a gente viu? O que o cliente vai fazer com o que ele viu diante daquela constelação, daquela terapia? Sim. Então, é uma responsabilidade, né? É você trazer para si a responsabilidade de mudar a partir daquele conhecimento. Então, eu acho que isso é muito importante. E como que a gente muda? Se observando, Sim, né? sim. Se auto-observando, indo para esse processo de entender as nossas feridas, as nossas crenças, o que nos paralisa, né, internamente. Então, isso é uma coisa que eu sempre trago para os clientes, sobre as terapias, que é 50%, né, de auxílio no seu processo, e o resto é sua parte, é o que você vai fazer com isso, né? Como você vai escolher viver a vida a partir disso que você viu. Então, se a gente traz, por exemplo, para a física quântica, já tem a experiência da dupla fenda, que comprova que o observador colapsa a sua realidade. Existem possibilidades, o Axel já nos traz. Nós estamos diante de muitas possibilidades, né? Infinitas possibilidades. Né? Então, quando a gente observa, a gente colapsa. Quem é observador? Somos nós. E como nós observamos? Através dos filtros que nós temos. E quais são os nossos filtros? As nossas crenças, as nossas dores, as nossas emoções reprimidas, né? Tudo que nos faz ver a vida daquela forma. Então, cada vez que a gente vai liberando isso na gente, né? Ficando mais fluida, podendo ver a vida de outra forma, a gente vai criando novas realidades, né? Então, isso é o mais legal de tudo. Super, super. E assim, pelo que eu te conheço, pelo pouco que eu te conheço, eu vejo a sua entrega que é fantástica. Eu lembro quando a gente estava fazendo a formação do cavalo cósmico, uma das coisas que me chamava muita atenção era a tua entrega. Quando você está junto dos cavalos, você entra em uma comunhão tão perfeita que você fica até emocionada, né? E ali, a partir dali, essa coisa flui que é uma maravilha. É um amor, né? Parece que é uma... Eu sinto é uma reciprocidade, né? Sim, eu sinto como se eu estivesse fazendo parte daquilo. E todos os trabalhos que têm a ver com o cavalo me emocionam, né? E me fazem entrar, eu acho que em contato com a minha essência. Por isso que eu fico desta forma. E lá mesmo, né? A gente pode ter um exemplo, não sei... Eu lembro que eu acho que eu falei para vocês, né? Do que a gente vivenciou lá, porque também, trazendo aqui para aquilo que eu estava falando há pouco, é nossa responsabilidade o que a gente vai fazer com aquilo, mas também é nossa responsabilidade o que a gente está fazendo com a nossa vida, porque a gente impacta o coletivo. Com certeza, com certeza. Então, lá a gente foi exemplo disso. Então, nesse curso lá do Cavalo Cósmico no sítio, eu pude vivenciar de perto o que é você impactar a vida de outras pessoas só de chegar perto. Então, só para falar aqui mais ou menos, pessoal, te relembrar da história, o pessoal estava ficando em dois lugares. Uma parte dormia no meu sítio, outra parte dormia no sítio ao lado. Sim. E acabou todo o curso, eu fui levar o pessoal do outro sítio para se acomodar lá. Eu não conhecia a caseira, eu já tinha falado com ela somente pelo WhatsApp, né? Mas a gente já tinha deixado tudo pronto para quando eles chegassem lá. E ela estava esperando eles para poder acomodá-los. E quando a gente chegou lá, a gente tinha acabado de participar daquele dia de cura energética com os cavalos, da cerimônia do cacau. Então, a gente estava puro amor. Sim. A gente estava com o chakra cardíaco expandido, né? Completamente. Então, a gente chegou lá, eu fiz todo esse processo, e aí voltei para casa. Quando eu cheguei lá no sítio, tinha 2 mensagens da caseira. Eu falei, ixi, deu bode, deixa eu ouvir. Quando eu ouço, ela tá chorando, olha que super lindo, emocionada, dizendo que ela nunca viu pessoas tão amorosas e como eles receberam eles tão bem. Então, nessa hora, ficou para minha vida isso, sabe? Uma lição mesmo. Como a gente pode impactar o outro. Sim. E os cavalos... E como os cavalos potencializam. Fazendo a conexão disso tudo, como né? eles potencializam isso tudo. A gente chegou nisso pela frequência vibracional deles, né? Que é essa frequência do amor, que eles potencializam isso na gente. Sim, eles lembram que a gente também pode ser isso, né? Que a gente isso pode é muito voltar legal. para Isso é muito legal. Mas, Cris, sabe uma coisa que eu queria conversar um pouco, que você estava me contando ali nos bastidores, essa questão desse curso de extensão que vocês vão fazer na universidade. Cara, isso é tão fantástico que, de repente, às vezes pode ser alguém que está nos assistindo aqui que quer levar esse curso também para a sua universidade. Olha, fala um pouquinho sobre isso, por favor. Então, a Valquíria, né, que é a cabeça disso, ela mora em Minas Gerais e tem o conhecimento com os dirigentes da Universidade Federal de Viçosa. E ela sempre dava um curso de extensão lá, mas mais voltado para o empresarial.
E como ela já fez todo esse processo com a gente, fez o curso também da visão sistêmica com os cavalos, do cavalo cósmico, ela ofereceu para ele. Como era normalmente uma faculdade onde tem veterinários, agricultores, né? Aquela área que mexe com os cavalos, ela ofereceu a gente poder tá trazendo essa nova visão para eles do que o cavalo tem de potencial nas terapias, né? E nos auxiliando para entendimento sobre a nossa vida e tudo. E ele comprou a ideia. Então, a gente está indo para lá essa semana. Que delícia, que de fantástico. julho, vai ser um curso de 5 dias, onde a gente vai levar isso. As terapias sistêmicas, vai levar a cura energética, vai trazer para eles a etologia equina, como esses seres, né? Que são seres, são mestres, né? Com todo a sua sabedoria nata, podem nos ensinar a viver de uma forma mais leve, em conexão com a nossa essência. Nossa, eu achei Nós espetacular. estamos muito animadas. Eu achei espetacular, porque de repente essa formação, veterinários, zootecnistas, agrônomos, como uma disciplina eletiva, um curso de extensão, esses profissionais podem ter acesso a essa modalidade e isso pode expandir bastante. E o legal desse curso é que ele é aberto também não só para o pessoal que faz as formações lá na faculdade, mas para os moradores ao lado. Então, ele estende mesmo para o pessoal que tem esse contato. Então, a gente está muito animado aí. Que maravilha, que espetáculo. Porque eu lembro que eu entrevistei um tempo atrás uma professora no interior da Bahia, em que ela tem uma disciplina eletiva que ela faz esse tipo de abordagem, né? Olha. Mas assim, expansiva. Mas são pouquíssimas universidades no Brasil ainda que estão indo para esse lugar, para esse lado. E é tão bonito isso, ver essa coisa crescer. E isso é muito importante, né? Se a gente tivesse sido ensinado lá atrás a olhar para as nossas emoções, a entender isso, né? O impacto que a gente causa no mundo, a entender que a gente está desorganizado, vamos parar, vamos respirar, vamos nos centrar, vamos entrar em coerência para que a gente não passe isso para o outro, para que a gente possa rápido olhar para isso e não acumule, né, essas emoções na gente. Então, se a gente fosse ensinado isso desde cedo, desde pequenininho, a gente teria já Tanto sofrimento teriam sido economizado, né? Com certeza. É muito interessante isso. E me fala um pouco, Cris, também assim, qual que é a clientela que mais te procura? É mais o meio corporativo, é mais o meio familiar, é individual? E qual que é a casuística? É individual e familiar, ainda não estou no corporativo, mas também não tem muita diferença, porque a gente, entendendo a visão sistêmica no corporativo, a gente consegue olhar para uma empresa sistemicamente, né? E também, através dos cavalos, dá para a gente fazer os workshops olhando mais para esse olhar do coach, com a liderança, que isso é muito legal, que os cavalos nos trazem, né? Essa forma de como liderar com conexão, né? Sem impor, mas mantendo a sua postura e conectado aos seus funcionários, entendendo o que eles estão precisando. Então, os cavalos trazem isso para a gente. Então, são várias abordagens, né, que a gente pode fazer. Claro. Mas a clientela que eu mais tenho é individual e o pessoal que quer olhar para aquilo que está atrapalhando internamente mesmo a vida, né? Tem algum caso específico que você lembra, que você pudesse compartilhar aqui para a gente? Que às vezes eu percebo que muitas vezes as pessoas me perguntam tanto casos, tanto que eu queria até um programinha para falar sobre casos, porque é muito legal, porque isso gera empatia, né? Poxa, se essa pessoa foi lá e resolveu a questão dela com essa questão, eu também posso resolver a minha. Eu tenho o caso de um cliente que ele era novinho até, tinha uns 21 anos, era um rapaz, e ele estava há 1 ano sem conseguir se relacionar novamente, depois de um relacionamento anterior que ele teve, que ele disse que saiu muito, muito machucado, muito traumatizado disso. Só que ele entrou na sessão muito reservado, não me trouxe muitos detalhes, mas como é sistêmico, eu entrei no campo e deixei aparecer, né, o negócio. E aí a gente só sabia que tinha a ver com o relacionamento anterior, mas logo que a gente entra, um cavalo se aproxima dele, se conecta com ele e vai até... Eu estava fazendo a dinâmica no campo de futebol. E lá tinha uma rede, né, do gol, sabe? Quando tinha uma rede. Uma trava. E aí o cavalo foi até lá. O cavalo estava acostumado a ficar lá. Às vezes eles ficam lá pastando o que eles gostam. E ele foi até lá e colocou a pata, enroscou a pata na rede e ficou com a pata na rede. Aí me aproximei com o cliente, perguntei se aquilo trazia alguma imagem para ele, né? Se tinha a ver com algo que ele sentia. Ele falou, sim, é como eu me sinto aprisionado ainda no meu relacionamento que legal isso. anterior. Então, a gente para pensar assim, isso não é um comportamento de um cavalo.
Então, o cavalo trouxe, né, através do seu comportamento, aquilo que ele percebeu internamente no cliente. E quando ele entrou em contato com aquilo, ele falou, eu ainda me sinto muito culpado. Porque eu sabia que eu ia entrar nesse relacionamento e eu ia me machucar. E mesmo assim eu entrei. Enquanto a gente trabalhava a culpa olhando para aquele cavalo, chegam mais 2 cavalos. 2 éguas juntas. E se aproximam dele, ficam de frente para ele. E aí eu pergunto para ele, o relacionamento era um triângulo, né? Era um trisal? E ele falou sim. Uau. E arregalou o olho. Porque o cavalo estava trazendo tudo aquilo que ele não teve coragem de trazer. E ele falou, então eu sabia que eu ia ser machucado dessa, né? E fui eu que saí perdendo nessa. Os 2 continuaram e eu fui o excluído. Então ele entrou em contato com isso, a gente trabalhou a culpa e logo um outro cavalo no outro canto começou a fazer um movimento para ele olhar. E me aproximei com ele, do cavalo, e quando ele se aproximou do cavalo, o cavalo encostou a cabeça aqui nele e ele começou a chorar. A gente não entendia quem era aquela pessoa, mas ele sentiu emocionalmente que era algo que impactava ele. E eu perguntei para ele, você conhece alguém na sua família que tenha tido um relacionamento parecido, que saiu machucado desta forma, né? Ele fez sim, o meu avô. Uau! Aí desatou a chorar mais ainda, aí a gente fez todo esse trabalho sistêmico dele deixar a história com o avô dele, e ficar somente com a história dele, né? E que ele não precisava mais repetir isso, que ele podia usar isso como uma experiência de vida para as próximas escolhas dele serem diferentes, né? E aí a gente fez todo esse trabalho, mas o incrível disso é que mesmo quando o cliente não traz, o cavalo traz. Sim. E, Robson, uma coisa que é muito interessante que eu vejo, né, nos atendimentos, o cavalo traz quando ele vê que o cliente pode lidar com isso. Sim, sim. É incrível isso. Ele respeita bastante. Ele respeita. Os ele limites respeita do mais cliente. que alguns terapeutas que não com conseguem. Com certeza. E às vezes o terapeuta fica naquela ansiedade de querer ajudar, de querer, vamos mostrar para ver se ele sai daqui. Não, o cavalo respeita, porque teve muitos trabalhos que eu fiz e que o cavalo percebeu que o cliente não estava conectado e que o cavalo parou de demonstrar. Comigo também já aconteceu uma vez, isso é muito legal que você está trazendo. Eu estava no meio do atendimento, eu falei, mas puxa, houve alguma coisa aqui interrompida, como é que é? Aí a pessoa ficou meio assim, o cavalo mudou de atitude, eu falei, ok, está tudo certo, vamos seguir a energia do cavalo. E eu segui o que estava acontecendo. Aí quando acabou a sessão, a pessoa me falou, então, aquela hora que você perguntou, eu não me sentia à vontade para relatar. Era algo muito forte que eu não conseguia lidar. Agora eu posso falar. Eu falei, pois é, mas deixa para falar no outro momento, na frente dos cavalos, né, para você poder. Mas assim, só o fato da pessoa ter consciência de que, de repente, ela não dá conta ainda de tocar ou de abordar ou de tratar aquela questão, já é bastante. Meio caminho andado, né? Com certeza. Cris, sabe outra coisa que eu queria trazer aqui, que eu acho que é muito legal? Você, na qualidade de empresário, você tem um sítio onde você aluga, faz eventos. Traz um pouco isso, que eu acho que é uma tendência muito legal. Está todo mundo meio que correndo para o mato, né? Está todo mundo querendo mais tranquilidade. Os cavalos maravilhosos, você insere os cavalos em quase todas as atividades, mas eu lembro que você também aluga para eventos, né? A gente aluga o sítio para eventos, aluga também para o pessoal que quer passar o final de semana, mas aí os cavalos não fazem parte dessa rotina. Eles ficam em outros lugares, ficam separados. Mas cada vez mais a gente tem recebido mesmo essa demanda, proposta de começar a trazer os cavalos para incluir eles em trabalhos, outros tipos de trabalhos terapêuticos, onde ainda não tinha essa abordagem com eles, justamente pela potência que eles trazem dessa ressignificação na pessoa, já que a frequência deles é maior, eles promovem um ambiente de coerência, onde a pessoa tem presença. Então, muitas propostas têm chegado em relação a isso também, de unir dinâmicas, né? Na hora de um final de semana, unir várias dinâmicas para que a gente possa, com 2 dias, né, ficar uma coisa mais forte. Você entrar em contato com tudo isso e trabalhar isso dentro de você. Então, às vezes, tem isso sim. Que isso é muito legal, que eu fico imaginando uma pessoa que até assim não tem muito conhecimento a respeito da possibilidade de utilizar os cavalos, que possa vir alugar o espaço de vocês para fazer um evento qualquer. Mas só o fato de os cavalos estarem ali na volta
é uma harmonização indireta que, de repente, a pessoa nem precisa estar sabendo o que está acontecendo, Sim. mas isso pode potencializar Pode. e muito, né? É verdade. E traz esse novo olhar para os cavalos, Sim. né? É uma coisa que dá a gente pensar aí. Porque eu vejo isso de uma maneira tão interessante, porque eu vejo assim, tem muitos clientes que chegam às vezes até com medo do cavalo, então que, puxa, eu estou vindo aqui para resgatar a minha infância, que eu ia nas fazendas, que eu fazia, acontecia. Mas eles ainda estão com um senão, assim, com certa restrição, por conta dessa vida urbana. Sim. Depois de uma meia hora, 1 hora com os cavalos, a pessoa fala, nossa, estou tão bem aqui, não quero nem sair, né? Já não conseguem, né? É. Porque eles têm essa capacidade de corregular, né? O nosso estado interno. E aí eles conseguem perceber isso. Porque a gente tem isso, né? A gente também conseguiria ter essa percepção. Só que tudo na vida nos distrai. Então, como a gente vai estar presente se a gente tem distrações por todas as partes? Então, isso é um exercício que a gente tem que fazer para a gente aprender a trabalhar isso, né, internamente, esse estado de presença e observar essas coisas, essas belezas da vida, enquanto a gente está na rotina aqui. Já que a gente está aqui, a gente tem que viver. Mas que a gente consiga viver observando os pequenos detalhes e trazendo beleza, né, para a nossa vida. É assim. E é muito interessante porque, às vezes, necessariamente, nós não temos que propor uma atividade, Sim. uau. De repente, às vezes, só ficar ali do lado já é bastante. Observar. Ficar do lado e observar. A gente percebe quando a gente faz, às vezes, workshop, e que o primeiro momento é só ter o contato com os cavalos. Observar e entrar no campo onde eles estão. Só neste momento, muitas pessoas já entram e começam a chorar, né? Porque sentem aquela sensibilidade, começam a ter o contato, né? Com aquele ambiente que é diferente do que a gente vive nas cidades grandes. Então, já começam a chorar, já começam a perceber aquela sensação. Então, só observar, só estar ao lado, que era aquilo que eu vivenciava o tempo inteiro na minha vida, já é curador. Mas acho que isso aí também é como se fosse uma aproximação da nossa essência, né? Eles a hora nos que você está lá junto, você fala, puxa, eu sou isso. Né? Não tenho que ficar com máscaras. E o cavalo também não tem julgamento, né? Ele vai andando, vai fazendo pum, vai fazendo cocô, vai tomando água, ele deita, ele se rasga, ele faz o que ele quiser. Ele permite que a gente seja quem exatamente. A gente realmente é. Você vê, puxa, se esses cavalos conseguem ter essa espontaneidade toda, para que eu vou ficar com essas máscaras todas, né? A gente começa a arrancar. Eles nos conectam a isso mesmo. Verdade. Muito legal. Então, agora nós já estamos chegando ao final. Já? Olha que rápido. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso público, para o seu público, olhando naquela câmera, manda um recado legal aí. Eu acho que assim, o recado é, pessoal, vamos começar a nos auto-observar, vamos começar a ir para o nosso autodesenvolvimento, né? Acho que está na hora da gente fazer isso. Se a gente quer ver um mundo diferente, se a gente quer ver um externo diferente, vamos trabalhar aqui no nosso interno. E a gente tem capacidade para isso, né? Se a gente trouxer aqui uma lei, se a gente trazer aqui uma lei hermética do que está em cima está embaixo, ou que está no macro está no micro, né? O macro, essa consciência suprema, esse é o universo, é Deus, conforme as nossas crenças, né? A gente pode dar um nome conforme as nossas crenças, mas o macro é isso. E nós somos o micro, né? E se o que está em cima está embaixo, também nós temos esse poder de criar uma nova realidade. Então, que sejamos observadores mais conscientes para que a gente possa criar a realidade que a gente quer ver no mundo. Nossa, que maravilha. Ô, querida, muitíssimo obrigado. Obrigada pela oportunidade. Adorei. Rosa. E eu vejo você no próximo episódio. Tchau, obrigado.